Mas é muito pouco, tem que ser falado com mais ênfase. É muito, muito, muito pouco. Tinha que passar no RH e sumir do clube. Um bando de cagalhão que eu nunca vi. O Palmeiras não joga nada há muito tempo, gente. Que virada do Fluminense pra cima do Palmeiras, hein? Cara, o Cano entrou em campo e ele decidiu o jogo. O Cano mesmo ainda muito fora de forma, ele entra, dá uma cabeçada linda na trave pro primeiro gol e faz esse segundo gol, ó. Ó, o Guga faz uma baita jogada e olha o Cano, ó. O Cano entrou e decidiu o jogo pro Fluminense. Fluminense tava a 8 jogos sem vencer. O Marcão assume o Fluminense. Sempre que o Marcão assume o Fluminense, ele assume bem. Diga-se de passagem, Fluminense jogou muito bem o jogo. Palmeiras até jogou muito bem também no segundo tempo. Mas que virada do Fluminense com o Cano sendo decisivo, cara. Mas o problema é justamente esse, olhar só para o resultado e olhar para o campo. Sim. Se você olhar só para o resultado e olhar para o campo, nesses jogos aí, a única vitória qual foi? Chape. Como é que foi esse jogo? Foi daquele jeito. Polêmica, né? Sim. Polêmica, gol do lado, pênalti esquisito, perdeu o pênalti. Uma tremenda confusão. O Palmeiras não joga nada há muito tempo, gente. E aí toda vez nas coletivas, eu não assisto coletivo, mas eu sou obrigado a saber o que foi falado, porque aparece matéria, vem corte, não sei o quê, você vem aqui e traz esse assunto. Então eu sou obrigado a saber, embora eu evite ao máximo, porque acho que essas coletivas do técnico Palmeiras não acrescentam nada, zero. Mas em geral, qual o conteúdo? Reclamação da arbitragem, reclamação não sei do quê, agora é o ônibus, autobus, ônibus, sei lá o quê. Todo mundo, aliás, ele se inspira muito no Zé Mourinho, não? O Zé Mourinho é especialista em estacionar ônibus, foi com ele que surgiu essa expressão. Embora aquele título do Chelsea não tenha sido com ele, tenha sido com o Roberto Di Matteo, quando o Chelsea ganhou a primeira Champions, tem gente que até hoje confunde as coisas e foi o Mourinho. Não, porque quando o Chelsea foi campeão, que jogou contra o Barcelona, não, era o Di Matteo. Não era o Mourinho, porque ele popularizou. Ou seja, um técnico que é um grande treinador, sem dúvida alguma, tá agora no Real Madrid e tal, mas... a questão é o seguinte, você tem um elenco muito melhor. Cara, a gente desceu o cacete, foi merecido. A atuação do Flamengo contra o Inter, o empate em Porto Alegre. O Palmeiras conseguiu empatar com você mesmo, o Inter, em casa. Como o Arnaldo bem destacou na sexta-feira, Vitória e Inter teriam 3 dias de descanso para enfrentar Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras jogou um dia antes, pôde rodar mais o elenco, porque estava já... para Porto Alegre. Isso, estava virtualmente classificado, o Inter nem pôde voltar, não valeria a pena, né? E o Flamengo descansou 11 dias. Eles pegaram os dois times adversários, né, fragilizados até do ponto de vista físico. Porque o esforço é muito grande, fazer um 4-0, tendo que fazer pelo menos 3. Ou sustentar ali aquele 2-1 contra para se classificar, como foi a tarefa do Internacional, né? Então, assim, é muito pouco, gente. O futebol do Palmeiras é muito pouco, tem que ser falado com mais ênfase. É muito, muito, muito pouco. Chegou o John Arias, tinha o Alan, não vendeu. Não vende, o Flaco não vende. O Vitor Roque se recuperou. Só não tem o Paulinho, né? Que hora joga, hora não joga, fica nessa. Mas todo mundo lá à disposição praticamente. O futebol é muito fraco, a tolerância com esse futebol ruim do Palmeiras é impressionante. E o Palmeiras já avançou em competições importantes usando o tal do ônibus também. Também já jogou assim. Ou não? Já jogou assim. Com extrema cautela, o que é legítimo, você pode jogar do jeito que você achar melhor. A questão é algo que a gente fala aqui há muito tempo. O elenco foi qualificado, o clube ofereceu à comissão técnica aos jogadores melhores, que oferece é o clube, é o Palmeiras, que é forte, tem dinheiro, é bem administrado. Mas a comissão técnica do Palmeiras não consegue fazer nada diferente disso aí. Nada diferente disso aí. Então, se você pegar da final da Libertadores, tão criticada pelos torcedores palmeirenses, porque o time não chutou uma bola em direção do gol para hoje, qual o progresso? Você tem momentos que acontecem, eventualmente, mas no geral é esse conteúdo. É muito pouco, gente, é muito pouco mesmo. Isso tem que ser falado do Palmeiras e do Flamengo também, como a gente fala sempre aqui. Eu só acho que o Palmeiras conta com uma tolerância impressionante da mídia, que eu não consigo ter a razão. Fluminense reclamou muito de pênalti nessa mão aqui do Giai, ó. Ó, braço aberto, a bola bate na mão. Minha opinião, tá? Não é pênalti. Por quê? Porque não é um movimento antinatural e não foi proposital. Agora, tem que ficar de olho para ver se outros lances como esse vão ter o pênalti marcado ou não. Porque o negócio é esse, é o critério da comissão de arbitragem da CBF, é o critério dos árbitros brasileiros. Então o Fluminense ficou muito na bronca com esse lance. Eu não achei pênalti, porque não é um movimento antinatural e não é proposital, ele vai dar a cabeçada ali, até acho que resvala um pouquinho na cabeça e bate na mão, mas tem que ver
se outros lances como esse, tá, vão ter pênalti marcado no Campeonato Brasileiro. O que eu senti do Palmeiras também foi uma grande dificuldade de compactação. Aí o primeiro gol do Fluminense, né? Como o Murilo não acha o Hulk na marcação. E a facilidade, né, do Guga ali, o lado direito do Guga, canal de chegarem para fazer Mas justamente pelo que eu falava assim, pela dificuldade, o Palmeiras não foi um time compacto em campo. Quando ele ia para ataque, ele ficava esgarçado. E aí, quando tinha que voltar, o Fluminense recuperava a bola, acelerava muito o jogo. O Palmeiras nunca estava composto na sua defesa. E por isso ele deu muito espaço para o Fluminense. Acelerou. Esse é um gol perdido inacreditável. Tanto que essa começa de uma inversão errada do Andréas. A jogada do primeiro gol começa na bola perdida pelo Vitor Roque para pontuar justamente essa questão da recomposição defensiva ruim realmente do Palmeiras. Não é uma coisa comum, né? Mas o Palmeiras realmente está sofrendo nesse aspecto. E vamos lembrar que o Fluminense perde o Igor Rabelo no segundo tempo. Aliás, a volta do Igor Rabelo é uma novidade, né? Com uma cria ainda maior do torcedor do Flu, né? O Arias não fez nada, saiu vaiado. Foi vaiado o jogo inteiro. Toda vez que pegava na bola. Teve as torcedores fizeram uma trollada, você viu? Que fizeram cartaz pra ele, aí na hora que filmaram o cartaz, elas rasgaram. Elas esperaram, né? Ficou vermelhinha a câmera, vou rasgar agora. Mas aí o gol do Maurício, né? De uma bola estourada. Teve um fato além que pra mim foi ruim pro Palmeiras, que foi a lesão do Sousa. Sim. Que é um jogador que tem um potencial de aceleração muito grande. E aliás é um desfalque que parece não só para o jogo de hoje, mas para as próximas partidas, incluindo a decisão de quarta-feira em Assunção. Porque eu acho que assim é um impacto psicológico muito grande para o Palmeiras essa derrota para o Fluminense hoje. Depois de ter empatado com o Cerro Porteño, vai decidir lá no Caldeirão. Se a bola aérea foi um problema hoje, imagina com o Verratti do outro lado, que é um especialista no jogo aéreo. Então acho que o Palmeiras vai, de alguma forma, abalado para a decisão da vaga nas quartas de final da Libertadores. Ô Eugênio, você está falando da bola aérea e, Zé, você que era um marcador, mas você não fazia bola aérea, porque você era volante, né? Eu acho que você não fechava nem para fazer isso, você ficava mais nessa saída. Mas você vê que ali os lances são parecidos na questão do Palmeiras. O do Murilo, ele erra na passada ali, na tomada de decisão no tempo, e os outros dois é meio que os caras subindo quase que sozinhos, Zé. Sim, mas os outros dois, se você observar, a defesa estava bem espaçada, como né, o Eugênio nos explicou aqui, porque o Palmeiras perde a bola, não consegue se compactar, não consegue se posicionar, o Fluminense acelera o jogo, o Guga jogando muito bem, uma facilidade de chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. 2 cruzamentos saem dele. Sai dele. Agora, só o terceiro gol é clássico. Alguns jogadores que entram no Palmeiras não conseguem jogar. Felipe Anderson, jogador que entrou para justamente tentar ali segurar o ímpeto do Guga e tentar jogar também os 2 gols pelo lado direito. O primeiro ele não está presente. O segundo, o Martinelli faz a virada de jogo quase ali da meia-lua, ali próximo ao gol, ao meio gol. Pois é, então, sabe que eu respeito o seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração. Mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá pra fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se tivéssemos em último. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho. Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem o resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. Dá uma pergunta direta. Dá para fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23.
24, O que é que 25. você quer dizer com isso? Eu não estou a entender. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual a Pode sua ser, claro que sim. autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está Não, eu estou a te dar uma perguntando opinião. sobre Claro, a estou a ser qualidade, muito sincero uma contigo. E autoavaliação. vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. O futebol apresentado pelo Palmeiras no Maracanã, na justa vitória do Fluminense por 3-2, não surpreendeu quem acompanha o time paulista, o campeão do estado de São Paulo. Não é de hoje que o Palmeiras pratica o futebol muito aquém daquilo que deveria apresentar pela qualidade do seu elenco. E é importante frisar que, independentemente de quem esteja no comando técnico, e aliás, a comissão técnica lá está há anos, né? É a mais longeva do futebol do Brasil, é o clube que oferece aos profissionais que momentaneamente estiverem à frente do futebol palmeirense essa condição de trabalho. Ótimo CT, salários em dia, elenco muito forte, capacidade de contratar ótimos jogadores, revela jogadores muito bons que servem à equipe profissional e depois saem gerando receita elevada que permite novas contratações, estádio que gera muita receita, grande torcida, muita mídia, avião fretado para lá e para cá, enfim. É muito conforto, é muita condição de trabalho. Não há como comparar com o que enfrentam grandes equipes, inclusive aqui do Brasil, entre outras, em dificuldade financeira, com jogadores limitados, salários atrasados, com transfer ban e tudo mais. A qualidade dos jogadores, ela só será apresentada coletivamente se esse trabalho do comando técnico proporcionar um jogo coletivo minimamente aceitável. Isso não está acontecendo, não é de hoje. O Palmeiras lidera o campeonato, vence jogos muito mais em função da qualidade de seus jogadores do que do trabalho de quem o comanda. E isso, curiosamente, é tolerado de uma forma estranha. Parece uma relação de gratidão, até de parte da imprensa. Colegas que, sei lá por que, não criticam, não questionam, ou são muito sutis nas críticas e nos questionamentos, como não são com relação a outros clubes. Parece mesmo uma relação de gratidão, né? Eu não posso criticar porque, me deu tantas alegrias. Será que é isso? Olha, seja por parte de jornalistas ou de torcedores, é uma relação estranha, relação esquisita aí, cada um que sabe de si, né? O fato é que o Fluminense mereceu muito essa vitória, jogou muito bem o time comandado interinamente pelo Marcão, virou o jogo, quando parecia tudo perdido, jogou muito bem, mesmo jogando com o time misto, poupando jogadores, ao contrário do Palmeiras, que colocou sua força máxima de momento. Na terça-feira, o Fluminense vai até Mendoza tentar a classificação da Libertadores contra o Independente Rivadavia, motivado, e o Palmeiras vai na quarta enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai, numa situação de pressão. E o Abel corrigiu o repórter quando o repórter falou assim: o elenco foi, ele não é vencedor. Corrigiu, né? Ele impôs a narrativa dele. Exato, eu queria te perguntar sobre isso. Então, por quê? O que a gente... Se ele deixa correr a pergunta daquela forma, ela é uma pergunta com uma sutileza ali. Quando você diz que foi, você está meio que encerrando o ciclo. O foi é que não é mais, assim, você também, enquanto você esteve aqui, durante um tempo o time foi, agora não é mais, então, assim, tá caminhando pro fim, e aí ele pega e traz, não, peraí, eu sou líder do campeonato, eu tô na Libertadores, eu tô na Copa do Brasil. Vamos devagar. Favorito, né? Como favorito. Sim, eu tô nas 3 competições, eu tô vivendo um momento difícil, é um momento difícil, e aí, vamos lá, eu vou sempre bater nessa tecla. Não dá para ganhar 3 competições.